Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia, estamos de volta a mais uma aula de funcionários de escola. Nessa nossa aula nós estamos concluindo o nosso módulo funcionários de escola e a gente vai tratar de um dos itens da nossa avaliação dos cursistas, que é o memorial descritivo. Antes da gente falar desse memorial, dessa forma de avaliação que os cursistas são submetidos, a gente vai ler agora os objetivos da nossa aula, ok? O primeiro objetivo é conhecer o conceito de memorial descritivo e sua função avaliativa. O segundo objetivo é compreender seu processo de elaboração e postagem no ambiente virtual. Então, vocês viram que vocês já sabem que o nosso memorial é um dos itens de avaliação, para a gente concluir o nosso módulo. E o que será que as pessoas sabem sobre o memorial? Será que elas têm dificuldade de conhecer, de saber o que posta, o que escreve, o que relata no memorial? Quais as principais dúvidas, o que realmente todo mundo conhece, o que não conhece? Então a gente vai agora perguntar diretamente para as pessoas qual a dificuldade e qual o conceito que elas têm dessa forma de avaliação. Vamos para a enquete? A capacidade de sintetizar uma ideia, para alguns, não é uma tarefa tão simples. Mas qual será a dificuldade real das pessoas na hora de resumir e registrar algo? Hoje acompanharemos a opinião de alguns alunos do Profuncionário sobre o memorial descritivo. Acompanhe. Meu nome é Simone, eu sou aluna do curso Profuncionário Técnico em Infraestrutura Escolar. Meu nome é Ana Nery, eu sou aluna do curso de Infraestrutura do Profuncionário. Eu me chamo Rosimar, eu sou funcionária pública, estadual, trabalho no Centro Educacional Maria de Nazaré e estou fazendo o curso de Infraestrutura Escolar. Você sabe me dizer o que é um memorial descritivo? Sinceramente, eu nunca ouvi falar. Primeira vez foi na primeira aula que eu assisti. E não sei como é, não sei o que é, não sei nem para onde vai. Eu nunca vi falar. A primeira vez que eu vi falar no memorial descritivo foi aqui no curso do Profuncionário. E já estive conversando com universitários que também tiveram dúvida em distinguir o que é um memorial. Memorial descritivo, você vai descrever tudo aquilo que você viu durante a aula. Você assiste a aula, a videoaula no caso, lá tem os slides, a professora vai explicar tudo que ela está passando e você vai fazer suas anotações. No final disso, você vai acrescentar, além do que você viu na aula, aquilo que você entendeu da aula. A senhora tem o costume de fazer anotações na aula? Sim, eu tenho umas anotações, eu pedi orientação do tutor e ele me deu uma certa orientação. E eu comecei a fazer um resumo de tudo que eu estou estudando e comecei a fazer o memorial, que ele me deu o modelo, me passou o modelo e eu comecei a fazer. Sim, porque não porque era para o memorial, pela atividade que tem, Depois de cada aula tem uma atividade, então eu sempre tinha o hábito de anotar. Na aula eu não procuro fazer anotações, eu procuro observar a aula e procurar entender o assunto. Depois eu vou no material didático, leio e vejo que está de acordo com o que foi explicado durante a aula e eu faço minhas anotações e depois eu vou fazer uma leitura do que eu
estudei, do que eu anotei, e aí eu vou descrever. Qual foi a dificuldade na hora de fazer o memorial? A senhora teve? A dificuldade foi isso, era que eu não sabia como começar, se era um resumo do que eu tinha aprendido, o que era. Eu não sabia, não tinha rumo, qual rumo eu ia seguir, né? Mas aí depois eu pedi a orientação dele, aí eu entendi pela orientação dele que era um resumo de tudo que eu tinha visto. Assim, depois que eu ouvi falar nele, ao meu ver, eu achei que fosse mais ou menos como uma redação sobre o que eu entendi da aula, né? Na aula de hoje, você verá que o memorial descritivo não é um bicho de 7 cabeças. Bons estudos e até logo. Então, verificaram as principais dúvidas, as colocações que as pessoas fizeram sobre o que entendem sobre o memorial, quais as dificuldades. Então, cada um tem um posicionamento, cada um tem um modo de ver, cada um tem uma forma de elaborar. Então, a gente agora vai para o conceito do memorial descritivo, que a gente possa realmente ter uma noção do que realmente é essa função, esse quesito de avaliação. Então, o memorial é um documento elaborado seguindo alguns passos. Vejam que não é elaborado de uma forma, de um momento só, ele segue alguns itens que a gente vai conhecer agora. Neste documento, você registra suas expectativas e suas impressões sobre sua aprendizagem. Registram-se os acertos, as vitórias, os avanços, mas também as dificuldades. Vejam bem que a gente tem que registrar tudo que a gente está passando por cada unidade, as dificuldades que a gente tem na resolução das atividades, as dificuldades que a gente tem para entender o conteúdo. Então, a gente tem que fazer esse registro para que o memorial seja lido e entendido como um passo a passo que o cursista, o estudante passou durante o curso. Registrem momentos difíceis, as paradas, até as vontades mesmo de desistir, se vocês tiveram, vocês podem registrar, e as dúvidas. É como se fosse um diário, no qual você poderá escrever e contar o que estiver sentindo, questionando, vivenciando os gostos e desgostos ao longo do caminho. É por isso que a gente colocou que é um documento que é registrado passo a passo. Quando a gente sempre chama na aula, registre no seu memorial o que você entendeu da unidade, qual a dificuldade que você teve na resolução dessa atividade. Quando a gente sempre está chamando na aula para você registrar no seu memorial, isso ajuda muito, porque quando você for construir realmente o documento, você já tem as impressões que você teve durante aquela unidade. Então é mais fácil quando você registra diariamente ou você registra na semana. Não deixa para registrar, não deixa para anotar tudo de uma vez, porque realmente fica difícil a gente buscar na memória o que a gente já passou, né? O sentimento é bom que a gente registre quando a gente estiver passando por ele, quando a gente estiver tendo aquela impressão naquele momento. Bom, então agora a gente vai verificar ainda mais uma simulação sobre o memorial, para a gente realmente tirar essa dúvida e perceber como é que as pessoas ainda têm esse contato com esse documento aí, com essa forma de avaliação. Bora para a simulação? Maria e Jorge são alunos do Pró-Funcionário. São estudantes aplicados, mas Maria está pensando em desistir do curso, porque não consegue entender como pode elaborar um memorial descritivo. Ô Maria, por que tu tá assim tão triste, abatida, hein? Ai, mano, não tô conseguindo entender esse memorial descritivo. Tô desesperada e acho que eu vou desistir do curso, ó. Bicho, tu é louca? Ó, vou fazer tu entender isso rapidinho, quer ver? Tu assistiu a novela ontem? Claro que vi, tu acha que eu ia perder, era? Tá, então me conta o que aconteceu de interessante. Menino, o Laerte conseguiu se declarar pra Luísa. Daí, a Helena ficou sabendo, ó, e armou o maior barraco. Tu acredita que ainda assim a Luísa defendeu aquele homem? Esse mundo tá perdido mesmo, ó. Então pronto, mulher. O memorial descritivo é exatamente isso que tu acabou de fazer.
é você fazer um relato, as memórias dos pontos que você achou mais interessante. Mano, era só isso? Falar com as minhas palavras o que eu entendi de alguma coisa? Então, bora estudar, porque agora eu tô empolgada. Bora fazer esse memorial, ó. Viu só? Maria entendeu que um memorial descritivo é tão simples como ver a uma novela e entender o que se passou. Simples assim. Perceberam a facilidade o problema às vezes é a compreensão de como a gente sabe que é uma forma de avaliação, a gente tem ainda aquele receio, é um documento, precisa ter muita regras, né, muitos probleminhas que a gente não vai conseguir resolver. Então é uma coisa simples, mas aí a dúvida vem o que colocar, o que registrar nesse documento, o que registrar no memorial. Então a gente vai aqui ver algumas considerações importantes. Primeira coisa, você vai registrar o que de fato marcou, né, como eu já li anteriormente, as dificuldades e facilidades encontradas no decorrer da realização das atividades do curso. Então você faz esse registro, né, que é importante que você coloque não só o que você compreendeu, o que você aprendeu, qual a aprendizagem que você adquiriu, mas também as dificuldades. As mudanças ocorridas em sua prática como profissional. Quando a gente está realizando algum curso, alguma capacitação, né, principalmente um curso como profissionário, que a gente tem um contato direto com a nossa prática, então é importante que você registre quais as mudanças que ocorreram na sua prática, na sua escola, o que você verificou que foi devido ao curso que você está participando, né, ocorreu devido ao curso profissionário. As reações das pessoas a essas mudanças, o que as pessoas perceberam que você teve como evolução depois que você entrou no curso profissionário, o que você compreendeu, se você está utilizando realmente essa aprendizagem na sua prática. As relações do curso com a sua experiência anterior. Então, você vai comparar o que depois do curso, o que você teve de mudança com o que você, com a sua experiência antes, né? O que você não tinha, o que você evoluiu, o que você progrediu como funcionário, como profissional, né? Você vai relatar. E as trocas de experiência entre você e outros colegas de curso, você também tem que registrar o que contribuiu o profuncionário para que você, com os colegas, tiveram aí de registro de debate, de troca de experiências. É importante deixar claro que o memorial descritivo não é um resumo das unidades estudadas. Então, eu coloquei, sublinhei essa observação, porque muitas vezes o cursista, ele coloca no memorial, registra no memorial um resumo, pega as unidades, né, e relata de forma breve o resumo de cada unidade e não expressa naquele documento o que de fato ocorreu com mudança nele como profissional, quais as dificuldades que ele encontrou, quais os anseios, quais as expectativas no módulo, quais os motivos que ele teve às vezes para parar ou para continuar, né? Então é importante que não deixe caracterizado um documento frio, como se fosse um resumo. Você vai registrar de fato as suas emoções no memorial. Então, não é um resumo, e sim uma análise pessoal da aprendizagem adquirida e seu impacto, principalmente o seu impacto na vida profissional. Por isso, a importância de ser uma atividade individual, a fim de que os registros garantam a autenticidade de cada documento. Então, não adianta procurar fazer o memorial em dupla, em grupo, ou pegar o memorial de um colega para poder, não, eu vou usar a tua ideia, eu vou colocar no meu memorial. Não, tem que ser um documento individual. Por quê? Porque é um registro pessoal.
é como se fosse um diário. Então, ninguém copia o diário de uma outra pessoa. A gente tem que registrar as nossas emoções. A gente tem que registrar as nossas conquistas, as nossas evoluções enquanto profissional. Não adianta copiar do outro. Principalmente porque não se caracteriza como plágio, né? O plágio, ele realmente complica a vida de qualquer pessoa que queira, por exemplo, copiar um documento de uma outra pessoa. Então é importante que fique claro que é um registro individual, é uma forma de avaliação individual e que não se pode copiar, não se pode registrar a ideia de outro colega, a não ser que você queira colocar como uma troca de experiência. Você vai citar o colega, você pode citar até a fonte que você adquiriu essa informação, ok? O cuidado é necessário, como eu falei, para que uma pesquisa com a finalidade de fornecer ideias não se caracterize, né, como eu falei, como plágio, que a gente vai até infligir a lei, né? Então, a gente já tem uma lei sobre isso que não pode, a gente não tem nem intenção de prejudicar ninguém, nem tampouco de trazer problemas para um documento que pode ser realmente de forma bem simples. Portanto, se você deseja fazer uma citação na íntegra, é preciso que se dê os créditos. Pode ser não só de um colega, mas de um autor, de um escritor. Você registra na íntegra, você abre aspas e cita a fonte. Mas, se fez uso apenas da ideia, ou seja, a citação não é ipsilíteres, não é necessário o uso das aspas ou citar a fonte. Então, se a citação não é literalmente igual, né, a do autor, não é necessário, você pode, né, realmente verificar que o autor quis dizer, citar, né, na mesma ideia, mas se não é ipsilíter, não é literalmente igual, a gente pode abrir mão das aspas e da fonte. Mas é importante que fique bem claro que o memorial descritivo é algo que é individual, jamais cópia de internet, jamais cópia de um outro colega, porque isso pode realmente trazer problemas, porque a gente está aqui realmente realizando uma avaliação individual e que resiste às emoções do próprio aluno. Então, a gente vai aqui para orientação para a composição do memorial descritivo. O memorial descritivo é uma autobiografia que descreve, analisa e critica acontecimentos sobre a trajetória do cursista, do pró-funcionário, avaliando seu desempenho durante o curso. Então, depois que a gente teve uma primeira impressão, umas informações sobre o que é colocado, quais as ideias que são colocadas no memorial, então a gente vai agora para a estruturação do documento, né, que a gente às vezes fica muito preocupado como ele se compõe. A gente sabe agora que são as ideias, são as emoções, são registros diários, são tudo aquilo que eu consegui adquirir durante o curso. Agora, como é que se compõe esse documento? Então, a gente vai agora aqui para essa sugestão de estrutura do memorial. A gente começa com a folha de rosto. A gente coloca na folha de rosto o nome do módulo, nossa disciplina, funcionários de escola, o título do memorial descritivo, você pode colocar um título, o nome do cursista, o nome do seu tutor, o local, a data e ano. E um breve relato pessoal. Você pode aqui até modificar o início, mas que tenha essa mesma ideia. Comecei o curso, né, no dia, né, no colégio, no local que vocês estão realizando, o nome do meu tutor logo após apresenta um relato sobre a expectativa do curso. Você vai fazer um relato de o que você tinha como expectativa a realizar esse módulo de funcionários de escola. O que você tinha na sua mente, o que você ia aprender, o que você tinha como intenção de aqui conhecer sobre a disciplina e sobre a sua própria participação como
profissional da educação. Então, você vai registrar a sua expectativa durante desse módulo. Destacar quais eram, como eu já falei, as expectativas com relação à disciplina ao iniciar os estudos. Você faz, depois que você fez a apresentação, você vai destacar quais as expectativas. A sequência das atividades propostas na disciplina, os assuntos abordados. Não é necessário que vocês coloquem atividades na íntegra, colocando as questões, colocando como, às vezes a pessoa fala, será que eu tenho que colocar aquela atividade, colocar as questões, as respostas? Não. É importante que você cite a atividade e diga quais as dificuldades que você encontrou para poder resolver. Se você não teve dificuldade, se você achou que aquela atividade realmente foi simples, que você tinha uma prática em relação a ela, que você teve até como executar aquela atividade na sua escola, então você faz um relato dessa atividade. Você organiza as atividades, você cita a unidade, você cita a atividade e faz um relato. Aí já partimos para outro item, que é a avaliação do desempenho. Aí você faz um relato destacando os pontos mais significativos com relação ao módulo para o desempenho profissional do cursista, a apresentação das dificuldades e facilidades na realização das atividades, bem como dos melhores momentos nos encontros presenciais. Nossos encontros presenciais, nós temos momentos em que a gente discute, a gente debate, a gente dá a nossa opinião, a gente cria uma situação realmente de uma aprendizagem, muitas vezes até maior do que a própria teleaula. Realmente você faz algumas considerações que geram um debate entre tutor, cursista, isso vai realmente engrandecendo o estudo. É importante que você registre esse momento. Gerou-se um debate em alguma aula que você achou que é importante ser destacado, você relata. Então, todas essas emoções, esses registros pessoais vão engrandecendo o seu documento, né? Vão dando mais valor ao seu documento. Não aquele documento frio, com resumo, com questões que você realmente não analisa, como o cursista se sentiu durante o curso. É importante que quem avalia o memorial perceba como você se sentiu, perceba não só quais as suas expectativas, mas quais as suas dificuldades até, para que a gente possa criar realmente uma situação de avaliação em que a gente possa ver houve uma evolução, houve um progresso e também uma avaliação para o nosso próprio curso do próprio funcionário. Então, agora a gente vai para o formato do documento. A gente vai utilizar para a composição do memorial descritivo o papel em branco A4, bem conhecido. As margens externas, a superior, nós vamos utilizar 3 centímetros e a inferior 3 centímetros, a esquerda 3 centímetros e a direita 2 centímetros. São a formatação do documento. No entrelinhamento do texto, a gente tem um espaçamento de 1,5 entre as linhas. Dá para não ficar muito junto, né, nem também muito extenso o documento. O fonte e tamanho da letra, preferencialmente Times New Roman 12 ou Arial 11. Né, que são aquelas letras que facilitam a leitura, que facilitam a compreensão da mensagem que vocês querem passar. Então, esse formato ele é um formato simples, é um formato já conhecido, então que vocês com certeza não vão ter dificuldades para elaborar esse documento. Depois da gente entender o que é registrado no memorial, de que forma é estruturado o documento, de que forma eu estruturo, qual a fonte, qual o espaçamento, né? Depois que eu fiz todos, sabendo que as atividades são registradas, né, de uma forma bem simples, nada de colocar todas as atividades da unidade no documento. Agora, como postar esse documento? Como a gente vai poder postar para que o tutor avalie no meu memorial?
Então, a gente vai assistir agora um tutorial com a professora Elaine, em que ela vai explicar, depois de composto o memorial, como a gente faz para postar no ambiente virtual. Vamos assistir o tutorial e depois a gente retorna aqui para as considerações finais, ok? Nós vamos ver agora como fazer a postagem do memorial descritivo. Vamos iniciar aqui desde o momento em que nós vamos salvar o memorial. Nós temos aqui o arquivo do nosso memorial descritivo e vamos salvar esse arquivo aqui. Como é que vamos fazer isso? Vamos aqui em arquivo, salvar como, vai abrir aqui essa janela, que é a janela do Explorer, e nós vamos escolher aqui onde nós vamos salvar esse arquivo. Temos aqui uma pasta, olha, curso infraestrutura escolar. Com certeza você já tem aí um local no seu computador específico onde você salva as atividades do nosso curso. Então vamos aqui. Temos o local onde nós queremos salvar. Temos o nome do arquivo aqui, olha, memorial descritivo. E agora vamos clicar aqui. Tá? Salvar. Então, esse nosso arquivo aqui, memorial descritivo, ele já está salvo aqui dentro do nosso curso, da pasta Curso de Infraestrutura Escolar. Vamos abrir a pasta aqui. Observe, aqui está o arquivo salvo, tá vendo? Nós acabamos de salvar esse arquivo. Então, agora, vamos fechar o arquivo aqui que está aberto. E aqui, nós entramos aqui na nossa página do curso, do nosso ambiente virtual. Essa é a página que vocês conhecem. E aqui nós vamos selecionar a disciplina. Aqui nós temos uma disciplina exemplo, mas vocês vão selecionar a disciplina que corresponde ao memorial descritivo que vocês estão fazendo. Vamos aqui entrar na disciplina. Aqui na página, essa é a página da disciplina, aqui no nosso caso a disciplina exemplo. Vamos navegar aqui. Aqui embaixo, olha, nós temos a tarefa, estão vendo aqui, olha, tarefa memorial descritivo. É aqui que nós vamos entrar para fazer a postagem da nossa tarefa, do nosso memorial descritivo. Quando a gente abre aqui a página da tarefa, vai aparecer aqui, gente, as orientações, como olha aqui, tarefa, memorial descritivo, e como nós vamos, as orientações de como esse memorial, essa tarefa vai ser realizada. Vamos navegando aqui no final da página. Observem. Aqui nós temos o status de envio. Período de realização, estão vendo aqui, ó? E aqui nós temos status de envio. Aqui no status, observem que aparece aqui que nenhuma tentativa, ainda não houve nenhuma tentativa de postagem, que é o que nós vamos fazer agora. O status de avaliação, não anota, porque nós não postamos ainda. Aqui está a data de entrega. Observe, gente, que após esgotar o prazo de data de entrega, vocês não vão mais conseguir fazer a postagem da tarefa, do arquivo da tarefa. Então, vamos lá. Chegamos até aqui, vamos clicar aqui, olha, em adicionar tarefa. Clicando em adicionar tarefa, nós vamos ser enviados para o local onde está a nossa atividade. Olha só, navegando, abriu essa página aqui, ó, envio de arquivos, tá? Observe, esse ícone aqui, nós vamos entrar por aqui nesse ícone, clicar aqui, abriu essa nova janela. Olha aqui, selecionar arquivo. Vamos clicar neste botão e aí nós somos direcionados para o local onde nós salvamos o nosso arquivo. Vamos aqui em documentos, que é onde está a nossa pasta. E aqui nós temos a nossa pasta, Curso de Infraestrutura Escolar.
Foi aqui que nós salvamos o arquivo do memorial, lembram? Então, abrimos a pasta. E aqui está o nosso arquivo, memorial descritivo. Clicamos no arquivo e pedimos para abrir. Olha aqui, ó. Clicamos aqui neste botão, abrir. Olha só, memorial descritivo, nosso arquivo. Então, vamos aqui, enviar, vamos clicar aqui em enviar arquivo. Observe que quando você clicou em enviar arquivo, o arquivo, olha só, ele aparece aqui nesse campo, que é o local onde mostra os arquivos que você selecionou para enviar. Só que aqui, gente, uma vez que o arquivo vem para cá, não quer dizer que ele já foi enviado. Nós temos que pedir para enviar esse arquivo. Olha só. Observe que aqui nós temos um botão, salvar mudanças e cancelar. Vamos supor que você puxou o arquivo errado. Então, você vai clicar em cancelar e fazer tudo de novo. Mas se o nosso arquivo está correto, como está aqui, vamos clicar em salvar mudanças. Voltando lá para o final da página. É a mesma página, a gente só vai tendo campos novos cá embaixo, tá? Olha só aqui. Observe aqui, olha. Status de envio, enviado para avaliação. Ok? Aí, não acabou ainda. O que foi enviado? Observa aqui, olha. Status de envio, enviado para avaliação. O que foi enviado? Olha só, envio de arquivo, memorial descritivo. Agora, vamos aqui em editar envio, ó. Clicamos aqui. Voltamos lá para o final da página. Sempre quando você solicita uma nova abertura, a página ela volta para o começo, tá? Olha aqui. Salvamos. Ó, o nosso status, ele está dizendo que o nosso arquivo ele foi enviado, ok? E é isso. Sem segredos. E aqui está feita a nossa postagem do memorial descritivo. De volta. Bom, agora nós vamos realizar uma atividade com algumas questões todas relacionadas ao memorial, à composição do memorial descritivo. Então, eu vou ler aqui as questões. Qualquer dúvida, vocês podem enviar para o tutor, que a gente está aqui agora online, para responder agora no chat, a gente retorna na correção, a gente responde os questionamentos, ok? Bom, a primeira questão primeiramente, a partir dos conteúdos estudados na aula de hoje sobre o memorial descritivo, leia atentamente e responda as questões propostas abaixo. A primeira questão diz o seguinte: na sua concepção, o que é memorial descritivo? Vocês vão conceituar, né, o memorial. É importante que vocês entendam, coloquem que realmente o que vocês compreenderam do que seja. Aí depois a gente vai, no retorno, a gente vai considerar algumas respostas aqui possíveis. A questão 2. Sobre o memorial descritivo, assinale apenas a afirmativa correta. Você vai marcar apenas uma dessas alternativas aí que esteja correta, de acordo com o que você entende sobre o memorial descritivo. A 3. Nas sentenças abaixo, escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, tem aí umas afirmações definições, afirmações do memorial descritivo. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso, para que a gente possa realmente compreender não só qual o conceito, mas como posta, como resiste esse documento. A questão 4, considerando a estrutura do memorial descritivo adotada pelo próprio funcionário, marque a sequência correta. Então, a gente tem uma sequência para que você faça a composição do documento. Tem várias aí alternativas. Você vai marcar
qual é a sequência correta. O relato pessoal, primeiro é o relato pessoal, depois a expectativa, ou é a primeira folha de rosto, depois a sequência das atividades. A C é primeiro é a capa, depois a folha de rosto. Vamos analisar qual é a questão que define qual é a sequência da composição do documento. E tem a D, a avaliação de desempenho, começa com a avaliação de desempenho, referências, folhas de rosto, etc. Então, vou marcar apenas a alternativa que define essa questão. A 5. Quanto à formatação do memorial descritivo, é correto afirmar. Também é uma questões que definem qual é a formatação do documento que vocês vão enviar. Então, aí a gente vai marcar as alternativas que estão com a definição correta. Aqui embaixo tem a sequência, apenas a 2 e a 5, apenas a 1 e a 3, aí vocês vão marcar qual dessas 5 que representa essa questão. Na questão 6, leia os quadrinhos abaixo e dê sua opinião de acordo com o solicitado. Eu vou ler aqui esse quadrinho para que vocês já estejam pensando aí qual é a resposta correta, o que vocês vão emitir sobre a opinião. A Lia é aluna do pró-funcionário. Na disciplina Funcionários de Escola, ela não conseguiu elaborar seu memorial descritivo. Assim, Lia ligou para a amiga Clara, também aluna do pró-funcionário, e propôs a esta lhe emprestar a sua atividade a fim de que pudesse postar no AVA, como se fosse dela. Clara, porém, não aceitou. Aí a Lia, chateada, resolveu pesquisar o memorial descritivo na internet. Encontrando o que procurava, copiou e colou o texto, colocou seu nome e enviou o arquivo como se ela própria tivesse produzido. A questão A. Você considera correta? Ó, a pergunta, você considera correta a atitude que Clara teve em relação ao pedido de Lia? Além de dizer sim ou não, você vai dizer o porquê da consideração. Se é sim ou não, você vai ter que explicar o porquê da sua resposta. A questão B. E a atitude de Lia em copiar a sua atividade da internet e utilizá-la como se fosse da sua autoria foi correta? Foi sim ou não? E por que você acha? Explicar a sua opinião. Então, gente, a gente vai agora deixar que vocês pensem sobre essa aula, né, respondam essas questões. No retorno, a gente faz aí as considerações finais, né, coloca as respostas, tira o restante das dúvidas que ainda resta sobre a composição do memorial, sobre a construção dessa forma de avaliação. Aí a gente vai deixar agora um tempinho para que vocês respondam aí as questões. Até mais! De volta à nossa aula. Estava em conversa com os nossos colegas tutores, então a gente está sabendo que os alunos estão gostando da aula, gostaram dessa aula mais informativa sobre a composição do memorial, sobre a construção dessa ferramenta aí de avaliação, né? Falaram que deveriam ter sido antes, que a gente poderia ter colocado essa aula mais aprofundada. Realmente a gente foi colocada essa aula na disciplina de fundamentos de AD, só que é uma disciplina muito curtinha, então a gente teve que colocar ela dentro de uma outra aula e não foi essa explicação tão detalhada. Então agora com a disciplina de funcionários de escola, a gente teve esse tempo maior, né, para a construção dessa aula específica sobre o memorial. Então a gente percebeu
que essa ferramenta de avaliação não é algo tão complicado, não é um bicho de 7 cabeças, vamos dizer assim, é que todo mundo pode construir, todo mundo pode registrar suas emoções, suas experiências, né, suas expectativas, não é algo complexo, então que realmente vai melhorando com a prática e nos próximos memoriais vocês aí vão estar, como eu citei aí no chat, vocês vão estar feras. Então vamos para a nossa correção da atividade. A primeira questão é, na sua concepção, o que é memorial descritivo? A gente colocou um conceito possível, né? A gente também na aula teve um outro conceito parecido, mas vamos colocar aí uma resposta possível dentro dessa ideia. O memorial é o registro de atividades e o instrumento no qual o cursista vai escrevendo sobre o que está sentindo, aprendendo, refletindo e vivenciando. E é nessa atividade de registro que ele vai construindo a sua trajetória no pró-funcionário. Em resumo, é isso, né? O resumo do conceito do memorial descritivo. Sobre o memorial descritivo, assinale apenas as afirmativas corretas. Aí foram colocadas várias, né, para que vocês verificassem que vamos ler só, eu vou ler só a que corresponde a qual é a correta, para que fique na nossa cabeça só o que diz respeito ao memorial descritivo. A alternativa C diz que corresponde a 60% do valor da nota na disciplina. Então, 60% é destinado ao memorial descritivo e 40% ao questionário. Então, a resposta correta é a C, né, que está dizendo que ele corresponde a 60% do valor da nota. São várias sentenças, né, que a gente colocou. Vou ler também, novamente, só a verdadeira, para ficar registrado aí o que de fato é o memorial. Verdadeira, o memorial descritivo é construído ao longo da trajetória do aluno no curso e enviado ao AVA, né, no ambiente virtual, ao final de cada disciplina. Então, essa é a questão verdadeira. A outra questão verdadeira, o memorial descritivo é o questionário objetivo, e o questionário objetivo são instrumentais avaliativos utilizados no pró-funcionário. Então, memorial e questionário, né, são usados para avaliar o aluno. Então, as questões verdadeiras são a e a D. O restante não corresponde à verdade, são questões verdadeiras. São para a gente poder analisar aí o que de fato conceitua essas duas formas de avaliação, essas duas formas de ferramenta para avaliar. Então, 60% do memorial, 40% do questionário. Então, resposta A e a D verdadeira. A 4. Considerando a estrutura do memorial descritivo adotada pelo pró-funcionário, marque a sequência correta. Qual é a sequência correta? É a alternativa C, que é capa, folha de rosto, relato pessoal, expectativa para a disciplina, sequência das atividades, avaliação de desempenho e a última, as referências. Então, essa sequência correta da estruturação do documento. A 5. Quanto à formatação do memorial descritivo, é correto afirmar. Então, a questão correta corresponde à questão D. Apenas a 1 e a 4 estão corretas. O que está correto? A 1, as margens externas superior e inferior devem medir 3 centímetros. E a questão 4, a fonte utilizada deve ser preferencialmente Times New Roman 12 ou Arial 11. Então, a questão 1 e a questão 4, que corresponde às questões corretas. Então, as margens externas superior e inferior devem medir 3 centímetros e a fonte utilizada deve ser preferencialmente Times New Roman 12 ou Arial 11. Então, a D, apenas a 1 e a 4. A 6. Leia os quadrinhos abaixo e dê a sua opinião de acordo com o solicitado. Então, foi uma tirinha ali, uma simulação de uma situação,
né, que a gente colocou aqui para que vocês opinassem e dissessem o que gostariam, o que fariam nessa situação. Você considera correta a atitude que Clara teve em relação ao pedido de Lia? Por quê? Então, a gente percebeu o quê? Que vocês deveriam entender que a atitude de Clara foi correta, uma vez que se sobrepôs a questão ética em relação à amizade e ao coleguismo. Quer dizer, a gente tem que entender que, independente de serem amigas, né, a gente tem que analisar que se é ético a atitude ou não. Então, mesmo sendo amiga, ela teve uma atitude ética, né, que se sobrepôs ao coleguismo. E a questão B, que a gente perguntou, e a atitude de Lia em copiar a sua atividade de internet e utilizá-la como se fosse de sua autoria, foi correta? E por quê? Então, o aluno deve perceber que a atitude de Lia foi incorreta, uma vez que se apropriou do texto de outrem em benefício próprio, praticando o plágio, algo que é ilegal, né? Falei para vocês, algo que é ilegal e passivo de responsabilização legal, que é a Lei 9610 de 98. Então, a gente quis definir essas questões, que vocês percebessem a importância, né, de ter como registro a sua impressão, a sua expectativa, como a gente falou, todo o seu relato próprio, não fazendo cópia de um colega de curso, né, para que vocês não possam, né, ser prejudicados futuramente por conta de uma cópia, né, algo que vocês próprios podem criar, né, não precisa a gente ter uma cópia de um colega que às vezes pode futuramente ter um prejuízo bem maior. Então, a gente colocou essas questões aí sobre o memorial, tendo o objetivo de tentar tirar todas as dúvidas, né, do que para construção, para elaboração, para postagem, para que vocês verifiquem que o memorial é uma forma de avaliação que coloca toda a nossa emoção, coloca toda o objetivo que a gente traçou durante o curso, o que a gente pretendeu, o que a gente conseguiu atingir de melhoria no nosso ambiente de trabalho. Então, esse é o momento de registro, esse é o momento de vocês definirem nesse documento o que vocês tiveram como objetivo, têm como expectativa e o que vocês conseguiram vivenciar durante esse curso. Então, eu espero que essa aula realmente tenha sido bem proveitosa, como foi dito no chat, e a gente vai ter uma próxima aula. Lembrando que na próxima aula nós vamos ter uma aula para fazer todo um resumo das 4 últimas unidades, e na última aula também nós vamos ter o nosso avaliação, o questionário avaliativo, que corresponde a 40% na nota. Então, algumas pessoas estavam com dúvidas, então da próxima aula nós vamos ter essa avaliação, nós vamos realizar nesse questionário, ok? Então, até a próxima aula.